Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e recomendar o vídeo para algum amigo. Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo, sou natural de Santa Catarina, mas vim morar em São Paulo há uns 4 anos, pois recebi uma oferta para trabalhar de segurança em uma empresa privada. Eu já trabalhava com isso em Santa Catarina, então como o salário era maior e eu sempre quis morar em São Paulo, resolvi aceitar. No início estava indo tudo bem. Nós trabalhávamos como segurança em festas, eventos, qualquer coisa que pagasse. Após um ano trabalhando naquela empresa, eu resolvi tirar as contas, pois tive algumas diferenças com pessoas importantes lá dentro. Foi aí que surgiu a oportunidade de trabalhar como segurança em um shopping, aqui da cidade. Na verdade, foi um conhecido meu que me indicou. O salário também era razoável, porém o horário era meio ruim. Eu trabalharia de madrugada, mas com medo de ficar desempregado em uma cidade onde eu não tinha nenhum familiar, resolvi aceitar. Então, na primeira noite de trabalho, os outros seguranças no meu turno começaram a me botar medo. Diziam coisas do tipo: "Ei, novato, tá preparado para ver os fantasmas pelos corredores?" Eu respondia: "Olha, desde que não seja gente viva vindo aprontar, tudo bem." Tudo isso em tom de brincadeira, claro. Mas quando paramos de brincar, eles disseram: "É sério, novato. Todo mundo aqui já viu alguma coisa estranha nesse lugar." Depois disso, deu nossa hora e fomos assumir nosso turno. Trabalhei sem ver nada anormal durante uns 3 meses. Eu já havia até esquecido das brincadeiras que meus colegas fizeram no meu primeiro dia. Certa noite, estava trabalhando normalmente, quando vi Rafael, um dos seguranças do meu turno, vindo em minha direção. Ele estava pálido, então perguntei se estava tudo bem. Ele me respondeu com a voz trêmula e fadigada, dizendo que tinha visto um ser diabólico andando pelos corredores do shopping. Eu fiquei muito assustado, pois o estado que ele estava não parecia ser brincadeira. Até porque eu mesmo já tinha visto coisas assim quando trabalhava em Santa Catarina. Então eu o acalmei e pedi para ele me mostrar onde ele havia visto aquilo. Ele me levou, mas quando cheguei lá, não tinha mais nada. Mas ainda assim, eu acreditei nele. O estado que Rafael estava não era normal. Ele era um dos caras mais sérios e corajosos que trabalhavam no meu turno. Depois do acontecido, Rafael deu o aviso prévio, mas nem quis cumprir. Saiu no mesmo dia. Ninguém entendeu o porquê da saída dele, apenas eu. Algumas semanas depois, eu estava fazendo uma ronda pelos corredores quando vi uma mulher e uma criança de mãos dadas, andando na direção oposta a mim. Quando eu pensei em chamar a mulher e perguntar se estavam perdidas, lembrei do que Rafael tinha visto. Então decidi não fazer barulho e seguir de longe, até que elas passaram atrás de um daqueles telão que ficam no meio do corredor com um mapa do shopping e sumiram. Simplesmente desapareceram. Confesso que nesse momento eu estava com muito medo. Então voltei correndo para perto dos meus colegas, fingindo que não tinha acontecido nada. No fim do expediente, quando já estava amanhecendo, eu estava indo pegar o meu carro. Quando olho para trás, eu vejo a tal mulher e a criança, sem rosto, me observando, atrás da porta de vidro. Vi em questão de segundos. Logo, elas desapareceram diante dos meus olhos. Senti um calafrio na espinha, mas tentei me convencer que aquilo era coisa da minha cabeça, que não passava de uma ilusão de ótica, um reflexo no vidro, ou alguma coisa do tipo. Ao chegar em casa, como de costume, fui direto dormir, mas tive um pesadelo horrível. Sonhei que estava trabalhando, e do nada surge um ser diabólico.
Ele começa a vir em minha direção caminhando. Tento me virar, mas é muito difícil. Parecia que algo me segurava. Então tentei correr para longe, mas não saía do lugar. Era horrível. Cada vez mais o ser se aproximava, e eu sem conseguir me mexer. Quando a criatura estava bem à minha frente, eu olho para o lado assustado e vejo novamente a figura de uma mulher e sua filha, ambas sem rosto. Foi nesse momento que eu acordei, todo suado e assustado. Na madrugada seguinte, fui trabalhar normalmente. Fingi que nada tinha acontecido, mas evitei andar pelo lugar que havia visto a mulher e a menina andando. Quando eram umas 4 da manhã, eu estava parado, apenas esperando dar minha hora de ir embora, quando vejo um vulto passando de canto de olho. Imediatamente direciono meu olhar para onde vi o vulto, mas não tinha nada. Quando volto meu olhar para frente, vejo novamente a figura de uma mulher e uma criança, andando de uma forma muito macabra. Detalhe: as duas sempre de mãos dadas. Novamente em um piscar de olhos, elas desapareceram. Porém, ali em diante, comecei a ter a sensação de que estava sendo vigiado. Quando deu a hora de ir embora, eu fui até meu armário, peguei minhas coisas e saí. Bom, pelo menos era isso que eu ia fazer. Quando abri a porta, dei de cara com um ser diabólico na minha frente. O mesmo que assombrava meus sonhos, que me perseguia. Imediatamente fechei a porta, e não abri mais. Só saí quando um colega meu também estava saindo e abriu a porta. Para mim, aquilo foi a gota d'água. Não pensei 2 vezes. Só amanheceu, no outro dia, eu dei meu aviso, e já não fui trabalhar na noite seguinte. Agora entendo porque Rafael estava tão assustado aquele dia no serviço. Acredito que ele tenha sido assombrado pelas mesmas coisas que eu. Nunca mais tive contato com ele. Após aquela noite, ele se mudou de cidade e está trabalhando em horário comercial. Nunca tive coragem de mandar uma mensagem para ele dizendo o que tinha acontecido comigo. Então decidi escrever o relato para vocês. E quem sabe, se gravarem minha história, eu mando para ele. Meu relato foi esse. Após sair do shopping, os pesadelos frequentes com aquele bicho pararam de acontecer. Mas essa foi só uma das várias experiências sobrenaturais que tive. Mas vou deixar para contar em uma outra oportunidade, pois essa história já está muito grande. Obrigado e boa noite.